como é que nós estamos em Portugal? O tema desta sessão é a participação comunitária e planeamento. Evidentemente que o pano de fundo é a participação dos cidadãos em qualquer política pública. Eu creio que em Portugal nós temos tido um processo de amadurecimento que nos permite talvez dizer que hoje estamos numa terceira fase. A primeira fase é sempre a mesma. É colocar um tema na agenda científica, na agenda política e mesmo na agenda mediática. E eu creio que podemos dizer, mesmo que seja a nível da intenção ou do politicamente correto, mas apesar de tudo, nos últimos 10 anos em Portugal, a questão da participação dos cidadãos nas políticas públicas penetrou a agenda científica primeiro, depois penetrou a agenda política e hoje tem alguma ressonância mediática. Portanto, esse ponto, essa primeira fase, a fase 1, tem que ser consolidada, mas ela, apesar de tudo, está lançada. Depois temos uma segunda fase. E eu creio que essa segunda fase está muito bem representada neste Congresso. Eu, evidentemente, que não assisti, porque há sessões paralelas, não assisti a todas as intervenções, mas lendo os títulos das comunicações e sabendo o que é que ao longo do país, quer na universidade, quer naqueles que lidam diretamente com o terreno, andam a fazer, penso que nesta segunda fase se consolidaram sobretudo 3 frentes. A frente das metodologias participativas, e houve uma evolução enorme desde aquelas primeiras reuniões um bocadinho ingênuas com os post-its. Hoje temos metodologias participativas muito sofisticadas, muito variadas, temos um grande pluralismo metodológico e isso é importante. A segunda frente relaciona-se com o mapeamento e o melhor entendimento da grande diversidade de processos participativos que nós temos. E quando eu falo aqui em processos participativos, falo tanto dos processos participativos informais, isto é, daqueles que são liderados por grupos de cidadãos auto-organizados, e falo também dos processos de participação institucionais, ou se quiserem institucionalizados, ou se quiserem ainda com um enquadramento institucional, sendo que dentro destes nós temos 2 famílias completamente diferentes. Temos uma família onde essa participação se efetua, é real, mas se efetua numa lógica top-down, do ponto de vista da intervenção do Estado, e temos uma outra perspectiva, onde essa intervenção, embora enquadrada do ponto de vista institucional, tem uma característica, ou tem uma natureza bottom-up, do que o programa Biposito, que já ouvimos falar ontem, e iremos agora aqui falar de novo, é claramente o melhor exemplo em Portugal. Portanto, sabemos mais sobre metodologias participativas, sabemos mais sobre as práticas participativas e também sabemos mais sobre o modo como, no contexto destes processos, os atores se relacionam entre si, o modo e os diferentes modos e os diferentes regimes de governança e como esta ideia de governança tem tanto de interessante como de equívoco, no sentido em que por detrás da palavra de governança nós podemos encontrar soluções completamente diferentes. Mas estas são 3 frentes que eu acho que estão hoje relativamente trabalhadas, sobre as quais já sabemos bastante, que ontem foram exemplificadas a partir de casos muito diferentes que se complementam e que se enriquecem reciprocamente e que permitem dizer que se a fase 1 é preciso ser consolidada, mas ela já está no terreno, a fase 2 precisa de ser aprofundada, mas já inclui hoje um número suficiente de casos que podem ser invocados, podem ser comparados, podem ser trabalhados para daí retirarmos ilações. Ora, consolidando a fase 1 e aprofundando a fase 2, temos que entrar numa fase 3. E a grande discussão do meu ponto de vista é esse. O que é esta fase 3? Repito, esta fase 3 só o é porque contamos com as 2 anteriores. E as 2 anteriores não estão fechadas. Nunca estarão fechadas. Mas esta fase 3 deve-nos colocar num novo patamar de exigência. E esse patamar de exigência coloca vários problemas. Eu vou ter que ser muito breve para não ultrapassar os 20 minutos, mas esse patamar de exigência coloca vários problemas, nomeadamente 2. Um que eu vou identificar, que me interessa particularmente, mas que não vou aqui desenvolver,
por falta de tempo e porque ontem na sessão inicial já foi desenvolvido, é a questão do debate teórico. Eu acho que as questões da participação, do ponto de vista metodológico, das práticas, etc., continua muito desligado daquilo que são os grandes debates genéricos que nós temos que ter ao nível da universidade. Estamos na universidade ao nível da universidade. Nós não podemos discutir estas questões sem discutir as teorias da democracia, sem discutir o papel do Estado, sem discutir uma série de questões que são questões estruturais da política, da sociedade e da economia. Não vou ter tempo de desenvolver este tema, porque este tema por si só é suficientemente complexo, mas o que eu quero dizer é que nós não podemos olhar para as questões da participação dos cidadãos nas políticas públicas, quer participação informal, quer participação institucionalizada, sem ter este enquadramento muito mais global que tem a ver com problemas de fundo. Exatamente porque não tenho tempo para fazer um exercício sério de desenvolver estas questões teóricas, eu optei, num registro de alimentar a controvérsia, de me centrar numa outra componente que tem a ver com os pressupostos, que muitas vezes são subliminares, outras vezes são explícitos, mas os pressupostos que muitos de nós que trabalhamos do ponto de vista mais teórico, do ponto de vista mais prático, com os processos participativos, com as metodologias participativas, nos interessamos pelas práticas participativas dos cidadãos em relação às políticas públicas em geral e aqui em relação ao planeamento em particular, há pressupostos ou há afirmações que eu me parece que são, no mínimo, equívocas e, no extremo, falsas. E, portanto, para eu alimentar a controvérsia, vou dizer que elas são falsas. Estou a exagerar, mas vou dizer que elas vão ser falsas, porque isso, espero, permite alimentar a argumentação e contra-argumentação. E gostaria então aqui de apresentar 4 pressupostos, 4 afirmações que ilustram exatamente esta minha preocupação. Que eu creio que são, no mínimo, equívocas, que no limite são falsas, e se são equívocas ou falsas, nos obrigam a dar mais algum passo para irmos além dela. A primeira afirmação é uma afirmação que eu ouço muitas vezes. Mas mesmo quando não está explícita, eu diria, ela está presente na maior parte dos discursos sobre participação. E qual é a afirmação? A afirmação é que a qualidade dos processos participativos garante a qualidade dos resultados. Isto é completamente falso. É completamente falso, e inclusive a afirmação que a qualidade dos processos participativos garante a qualidade dos resultados implica a adoção de uma perspectiva técnico-procedimental onde se pressupõe que recorrendo aos procedimentos corretos com as técnicas corretas, os resultados serão corretos. Bom, isto ignora várias coisas. Uma delas, que é essencial, são os contextos de ação. Os contextos de ação têm componentes institucionais, têm componentes culturais, têm componentes de atitudes, têm componentes de valores e, portanto, esta relação direta entre a qualidade dos processos e a qualidade dos resultados, desta forma mecânica e linear, é falsa. É evidente que a qualidade dos processos participativos são uma condição necessária para a qualidade dos resultados, mas não são suficientes. Há muitos estudos, hoje, que analisam exatamente esta questão. Há um exemplo muito clássico foi talvez um dos primeiros, em que se compararam 2 processos participativos, um na Holanda, outro na Índia, e onde foi muito curioso chegar à conclusão que o processo participativo na Holanda introduziu claramente valor àquilo que era a proposta inicial do governo local, na Índia passou-se exatamente o oposto. E não é fácil perceber, e não é difícil perceber porquê. Esta primeira questão leva-me então a uma primeira proposta, a um primeiro apelo, que é: nós precisamos urgentemente de avaliar os vários processos participativos.
e nós não temos ainda uma experiência sistemática de avaliação desses processos participativos, para que possamos passar das crenças para o conhecimento. E dentro dos processos avaliativos, talvez os mais interessantes sejam os processos avaliativos, aquilo que se chama os processos avaliativos contrafactuais. Isto é, nós podemos ter duas situações idênticas, uma que recorreu a processos participativos, outra que não recorreu a processos participativos, e podemos então perceber o que é que os processos participativos adicionaram de diferente. Esta é, portanto, a primeira frase, a primeira equívoco que eu queria trazer aqui e que eu penso merece algum resultado adicional. A segunda frase é a seguinte: a participação informal de grupos de cidadãos auto-organizados são uma alternativa à intervenção do Estado. Falso. São uma complementaridade, mas não são uma alternativa. E aqui é preciso perceber que, numa sociedade estruturalmente desigual, como são as sociedades em que nós vivemos hoje, e onde, inclusivamente, as desigualdades, como nós sabemos, estão a aumentar, as intervenções pontuais, as intervenções efêmeras, o urbanismo tático, por exemplo, como muitas outras soluções, não há apenas o urbanismo tático, são muito importantes do ponto de vista do cotidiano das pessoas, do ponto de vista da intervenção simbólica das cidades, do ponto de vista de elementos que contribuem para o bem-estar e para a felicidade das pessoas no seu cotidiano, mas por si não resolvem nada de estrutural. Estou a desvalorizar as intervenções informais de grupos auto-organizados? Não. Eu sou um grande apoiante desses movimentos. Mas nós temos que perceber o que é que esses movimentos conseguem resolver e o que é que não podem resolver pela sua própria natureza e pela sua escala. Portanto, estes movimentos não são uma alternativa ao papel do Estado, devem desempenhar um papel complementar. Apenas o Estado regula. Apenas o Estado pode desenvolver políticas redistributivas. E, portanto, nós não podemos prescindir do Estado. E não podemos ter a ilusão de que estes movimentos se substituem ao Estado, porque eles nunca poderão fazer aquilo que apenas o Estado pode fazer. Qual é o debate que eu retiro daqui? Temos que perceber melhor, depois podemos discutir isso, e vão aparecer com certeza exemplos, já ouvi exemplos em intervenções anteriores. Como é que nós podemos criar aquilo que eu chamo espaços de interseção entre a informalidade, que se mantém como tal, e as formas institucionalizadas, que são as únicas que vinculam. Porque vinculam, como se diz em linguagem de planeamento, vinculam os privados, ou seja, vinculam do ponto de vista legal. Terceira afirmação que eu queria contestar é a seguinte: a participação informal dos cidadãos é, sobretudo, uma forma de resistência. Falso. É evidente que grande parte destes movimentos informais de cidadãos aparecem, e ainda bem, como uma forma de resistência. Aqui, em Aveiro, temos muitos casos desses, temos vários casos desses, uns com insucesso e os outros com sucesso. E a ideia da resistência é uma ideia fundamental. O problema não se trata de criticar esta ideia de resistência. O problema trata-se de dizer claramente que quem se limita a identificar a participação informal dos cidadãos nas políticas públicas e no planeamento a um papel de resistência está a empobrecer o seu próprio papel. Não basta resistir, é preciso transformar. E, portanto, a ideia não é tanto a de resistir, embora essa muitas vezes seja a porta de entrada, mas a questão fundamental é da experimentação social. Até que ponto estas intervenções, mais do que formas pontuais, reativas, efêmeras, de resistir a algo que não queremos, se podem transformar, mesmo que tenham nascido assim, em iniciativas de experimentação social. E experimentação social significa antecipar o futuro. Experimentar, ainda de forma tateante, aquilo que poderá vir a ser o futuro. Então, qual é o debate que, do meu ponto de vista, se relaciona com esta terceira questão?
é como fazer, desculpem, vou utilizar uma expressão em inglês, que é uma coisa que eu não gosto, mas as línguas latinas não é uma palavra boa, é como fazer o upscaling, não é agregação, é como fazer o upscaling de iniciativas experimentais pontuais. Essa é uma questão muito importante. Claro que há movimentos translocais, movimentos transnacionais, há contactos entre as várias associações, há cada vez mais organizações que elas próprias são transnacionais, mas este upscaling das experimentações sociais locais é fundamental e é exatamente fundamental para que possamos evoluir dessa visão de mera resistência para uma outra, como eu disse, que não rejeita a importância simbólica e política da resistência, mas que coloca o foco na transformação e não na resistência. E, portanto, a ideia de experimentação social parece-me que é uma ideia fundamental. 5 minutos. 1 minuto. 2 minutos e 2 segundos. 2 minutos e 2 segundos. Quarta questão. A participação pública baseia-se na ideia de consenso. Falso. É evidente que não há. A participação pública, em parte, tem que se basear em consensos e constrói consensos. Mas a obsessão pelo consenso e o horror pelo conflito, nomeadamente em sociedades como a sociedade portuguesa, que gosta muito de situações equívocas e pouco frontais, esse efeito pode ser um efeito extremamente perverso. E hoje há uma discussão, que é uma discussão teórica e é uma discussão também prática, e que tenta exatamente superar uma dicotomia simplista entre o consenso e o antagonismo. Isto é, ou há consenso ou há antagonismo. Ou há consenso ou nos perdemos no conflito. A ideia de compromisso que associa o dissenso à convergência é hoje uma frente, como eu disse, de debate e também de forma de filosofia de intervenção interessante, em torno de uma designação que eu não vou poder aqui desenvolver, que é a ideia de pluralismo agonístico, isto é, que recusa tanto o antagonismo sistemático como o consenso também sistemático, e mostra como podemos, dentro dessa perspectiva, avançar com situações concretas. Um parênteses, em Portugal, eu vou muitas vezes ao Brasil, e em Portugal nós temos um exemplo muito bom, que é a chamada geringonça. É um exemplo típico, eles não sabem isso, ninguém utiliza essas palavras, é um exemplo típico de pluralismo agonístico. Porquê? Porque os partidos envolvidos mantêm as suas divergências fundamentais, mas concertam posições naquilo que é, a curto prazo, essencial para chegar a determinadas soluções. Portanto, esta é uma filosofia completamente contrária àquela do consenso, que muitas vezes está subjacente à ideia da participação pública. Podia colocar outras questões, não tenho tempo, portanto queria terminar clarificando melhor aquilo que é a intenção desta minha mensagem. Eu disse no início que nós estamos hoje num período de glorificação da participação das políticas públicas. Mas eu gostaria, e essa é uma preocupação minha, individual, mas certamente mais, eu gostaria de evitar quer a glorificação ingênua, que se perde exatamente por ser ingênua, quer a desglorificação prematura e injusta daquilo que é um elemento essencial, que é a participação dos cidadãos nas políticas públicas. E isso significa entrar neste novo patamar de exigência e significa, sobretudo, fugirmos a uma tenaz que tem duas componentes muito importantes. Uma, que é aquela que nós transportamos nos últimos tempos e que é a cultura do pós-político. Isto é, a cultura em que se despolitizou o debate, inclusive o debate académico, e tudo foi transformado num mundo ascético de eficácia, eficiência e boa gestão. Nós temos que ultrapassar o pós-político. Mas, ao mesmo tempo que nos estamos a tentar libertar desse passado recente, nós estamos a ser já invadidos, é a outra ponta da tenaz, por esta ideia terrível que é o da pós-verdade, onde os factos não contam, é levar ao extremo a ideia de factos como algo que é socialmente construído, mas algo como é socialmente construído com objetivos muito concretos e ignorando completamente
aquilo que é a realidade. Portanto, é essa a mensagem que eu queria deixar. O debate da participação pública e da participação das comunidades nas políticas públicas e no planeamento deram passos importantes, entraram agora num novo patamar de exigência, e esse novo patamar de exigência tem que ser claro em relação àquilo que quer e àquilo que não quer, em relação às balizas desse debate e, sobretudo, tem que ser claro no sentido de ultrapassar aquilo que me parecem ser equívocos, subliminares ou explícitos que estruturam demasiado o nosso debate sobre participação pública e que, se não forem ultrapassados, vão necessariamente acelerar o momento que eu creio que nenhum de nós deseja de desglorificação daquilo que é a participação dos cidadãos nas políticas públicas. Muito obrigado.